Na segunda aula que a gente passou, a gente aprendeu a aplicação do símbolo com a seta quebrada. Então hoje eu vou mostrar para vocês aplicando alguns símbolos entrado para a área de estruturas, onde a gente tem duas chapas e essas duas chapas agora elas estão em ângulo e agora eu preciso aplicar a simbologia nessas chapas. Então olha como que ficou. Aqui eu tenho uma simbologia, tá? Aqui a gente também tem uma seta. Lembrando que a nossa seta, sempre pela AWS, a nossa seta ela está totalmente pintada na simbologia. Então aqui a gente tem a linha de referência e a seta. Só que agora eu vou acrescentar um item bem importante, que seria esse daqui, ó. A gente tem agora um ângulo. Meio que um meio V ao contrário. Ele vai representar que agora a gente vai fazer uma solda de filete. Olha como que fica. Vamos imaginar que a gente tem aqui duas peças. Então eu tenho essas duas pecinhas aqui, ó. Eu tenho a peça número 1, que é essa peça aqui na vertical, e eu tenho a peça número 2, que é essa peça na horizontal. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar esse símbolo que é representado na simbologia e vou representar ele na superfície do metal base. Então como que ficaria? Se vocês perceberem, a gente tem um ângulo aqui que é chamado ângulo menor. Lembra da nossa primeira aula? Classificado como ângulo beta. Esse ângulo beta ele tem um menor ângulo em relação ao nosso ângulo alfa. Tudo bem? Lembra? Quem não viu a primeira aula, volta na primeira aula, que na primeira aula eu detalho um pouquinho a mais sobre esses dados para você conseguir interpretar aqui agora, tudo bem? Então a gente tem o ângulo beta e o ângulo alfa. Sempre que a gente tem um ângulo menor que é classificado como beta, quer dizer que ele está do lado da seta. E o ângulo alfa, ele é o lado oposto da nossa seta. Se a gente está com o ângulo beta, o nosso símbolo está representado do lado abaixo da linha de referência do lado da seta, quer dizer que eu vou aplicar essa solda deste lado aqui, ó. Então o nosso cordão de solda ficaria mais ou menos assim, ó. Essa é a aplicação desse tipo de simbologia, tudo bem? Então vamos aplicar um outro símbolo. Olha como ficou esse símbolo aqui. Aqui agora a gente tem o mesmo símbolo, a mesma referência, só que a nossa simbologia, ela está mostrando que o nosso chanfro, a nossa solda, vai ser aplicada acima da linha de referência. Você olhando, a gente está do lado da seta ou do lado oposto da seta? Como vocês podem ver, a gente está do lado do ângulo alfa, tá? Que é o maior ângulo. Se esse daqui é o nosso maior ângulo, ele representa que é o lado oposto da seta. Então é do outro lado da execução da soldagem. Então a nossa solda ela vai ser deste lado aqui, ó. Eu vou aplicar a solda do outro lado do metal base, tudo bem? Agora eu vou complicar um pouquinho essa simbologia. Eu vou acrescentar dois fatores bem importantes que são utilizados muito na soldagem para ver se você conseguiu interpretar bem. Olha como ficou esse símbolo. Agora nesse símbolo eu acrescentei um número. Então a gente já sabe aonde é aplicada essa simbologia, onde é feita essa solda de filete, só que eu apliquei um número, que é um número 5. Esse número 5 ele vai representar para a gente dois itens, que seriam a altura do filete e largura do filete. Então aplicando na soldagem, ele fica desse jeito aqui, ó. Esse símbolo representa que eu tenho 5 milímetros de altura e 5 milímetros de largura no filete. É isso que vai representar. Agora eu vou fazer uma coisa bem maluca aqui. Eu vou aplicar tanto esse símbolo como um chanfre em K. Eu vou complicar essas indicações, então olha como que fica. Aqui agora eu tenho uma apresentação de um símbolo, tá? A gente tem alguns dados, e esses dados vão ajudar a gente a interpretar a simbologia. Lembrando, para você ter chegado nesse nível, você tem que assistir os 2 vídeos anteriores, porque se você não assistiu, você não vai conseguir interpretar, a não ser que você tenha um conhecimento básico sobre simbologia de soldagem, beleza? Primeiro, a gente tem um chanfro, que é a aplicação de um chanfre em K. Então, eles têm os seguintes dados. A gente tem o dado de 45 graus, que a gente vai ter um ângulo na parte oposta da linha de referência. E a gente tem um chanfro também, que é classificado como um ângulo de 30 graus do lado da seta. Então, vamos lá. Se a gente tem um ângulo do lado da seta, quais seriam as peças que eu vou cortar? Peça 1 ou a peça 2? Como você pode estar vendo, a gente vai cortar a peça 1, porque ela está indicando no sentido oposto, para cima. Então eu vou cortar a peça 1.
Esse ângulo aqui de dentro da linha de referência, ele está mostrando que é o melhor ângulo, que é o beta, que ele é classificado como beta, que eu falei para vocês. Quer dizer que é o lado da seta. Então vamos aplicar o primeiro chanfro, que é o ângulo de 30 graus do lado da seta, certo? Então a gente tem aqui um ângulo de 30 graus, tá? Aplicamos esse ângulo de 30 graus. Vamos aplicar o outro ângulo também, que é o ângulo de 45 graus. Então a gente tem do outro lado um ângulo de 45. Lembrando que os dois ângulos eles não se cruzam, tá? Por que eles não se cruzam? Se vocês perceberem, essa chapa número 1, ela está indicando aqui, ó, que ela tem uma espessura de 30 milímetros. Então a gente já sabe que os dois ângulos não se cruzam. Então vamos marcar esses ângulos. Esse primeiro ângulo aqui que eu acabei de identificar, ele tem um ângulo de 30 graus. E o outro lado a gente tem um ângulo de 45 graus. Então a gente identificou os dois ângulos, ângulo de 30 graus e ângulo de 45. Agora a gente vai identificar essa abertura aqui, ó. Vocês percebem que a gente tem uma abertura de raiz de 3 milímetros indicado na simbologia pra gente. Então a gente vai identificar esse símbolo aqui, ó. Então a gente identificou a nossa abertura de 3 milímetros. Beleza, fizemos o chanfrim K, identificamos o ângulo de 45 graus e identificamos o ângulo de 30 graus. Agora o que a gente precisa fazer é indicar esses dados aqui, ó, que ainda estão conectados à nossa linha de referência. Então nós temos um bisel de 10 milímetros de profundidade para o ângulo de 30 graus. Então eu vou aplicar esses 10 milímetros aqui e também já vou aproveitar e aplicar para o ângulo de 45 graus. Então temos 10 milímetros ali de profundidade dos dois ângulos. A partir desse momento, agora a gente precisa definir agora a penetração de soldagem. Você percebe que os dois ângulos eles têm a mesma penetração, que seria 12 milímetros de penetração de solda para os dois tipos de ângulo. Como essa chapa ela tem 30 milímetros, consequentemente a gente vai ter uma penetração parcial, né? Porque se pegar as duas penetrações de 12 e 12, a gente tem 24 milímetros de penetração. Se a gente pegar a chapa que dá 30, a gente vai faltar quanto para preencher a chapa toda? 6 milímetros, tá? Então ela não vai penetrar totalmente. Então a gente vai pegar aqui, ó, vamos dizer que a solda ela vai vir até aqui, ó. Esse daqui seria a nossa penetração de 12. Então aqui a gente tem 12 milímetros de penetração e vai acontecer a mesma coisa com o ângulo de 45 graus. Vai vir mais ou menos até aqui, ó. 12 milímetros de penetração. Então a soldagem ela vai ficar assim. Então a gente conseguiu representar as duas penetrações entre o ângulo de 30 graus e o ângulo de 45 graus. Só que o que está representando a mais no ângulo de 30 graus para a gente é esse 10 aqui, ó. Esse 10 ele representa alguma coisa para a gente. Ele está representando um ângulo, que seria uma solda de filete, só que ela tem 10 de largura e 10 de altura. Então olha como que fica esse tipo de soldagem. Então espero ter ajudado vocês e nesse decorrer, nesse período aqui dos símbolos. É claro, a simbologia ela não acaba por aqui. A gente só usou a AWS como referência, mas teria a ISO e a AWS entra outros tipos de simbologia. Mas se você começar a aplicar esse básico a básico dos símbolos, consequentemente você estudando, pegando outros livros, você vai aprender e daqui para frente você vai pegar projetos e agora você vai conseguir entender o básico dos projetos. Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo.